Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Senhor, nós te agradecemos pela liberdade que temos na tua presença, e como família, Senhor, queremos estar sendo orientados, disciplinados, conduzidos, pastoreados pelo teu Espírito no nosso meio. Queremos estar cada dia mais conformados com o propósito do Senhor para a vida individual e também coletiva, das famílias. Senhor, nós precisamos desse ajuste, e te agradecemos porque cada dia que passa, ele precisa se tornar mais fino, como aconteceu na igreja de Éfeso, Senhor. Eles faziam tudo certinho, Senhor. Eles estavam andando de uma forma irrepreensível, mas o amor estava esfriando entre eles. Senhor, isto era fundamental. Pesava mais do que todas as outras coisas que eles estavam fazendo corretamente. Eu te peço que o Senhor nos olhe com os teus olhos como chamas de fogo, Senhor. Não deixa nada escondido na vida de cada um de nós, Senhor. Em nenhuma das nossas famílias, Senhor Deus. Em nenhum momento, ó Deus, haja o controle, o domínio da carne, do adversário nas nossas vidas. Queremos esse aperfeiçoamento. E somente, ó Deus, com a graça do Senhor e a unção do teu Espírito é que poderemos apresentar esse testemunho diante de ti. Então nos abençoe, nos ajude, abra os nossos olhos e ouvidos, e instrua-nos na tua palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, a palavra nos ensina que nós devemos santificar o nome do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Como é que é esse negócio de santificar o nome do Senhor? É fazer com que Ele ocupe de fato esse primeiro lugar, o lugar de honra na nossa vida. Então, se você tem claro diante de você uma direção, uma palavra, uma orientação, que tem aqui na Bíblia, né? E que te pega assim diretamente, santifica o nome do Senhor, leva isso a sério. Ajusta a sua vida diante dele, naquilo que você está recebendo como instrução, porque isso significa santificar o nome dele. É dar a ele a honra, dar a ele essa posição de autoridade plena na nossa vida. Preeminência da nossa vida. Isso está totalmente ligado à adoração, está totalmente ligado à intimidade nossa com Deus. Repito aqui sempre, né? Há uns anos atrás, os que estão aqui há mais tempo sabem disso, nós recebemos uma palavra do Senhor que está clara e presente na comunidade hoje, mas para quem não sabe eu vou repetir. O Senhor me falou claramente, há uns 20 anos atrás: meu filho, a igreja está entrando num momento, daqui a pouco, que ela precisa prestar atenção em 3 tempos. Quantos já ouviram falar isso aqui? Levanta a mão. Pode abaixar. Hoje nós estamos vivendo este momento. Naquela época não era assim não, mas agora é. Você tem que ter tempo com os irmãos. Família. Tempo. Você precisa saber que você faz parte de uma ordem celestial. A ordem de Melquisedeque. Procure entender melhor o que significa essa ordem de Melquisedeque. Você está incluído nela. Você precisa ter tempo com a palavra. Você tem que ler a Bíblia. E a gente insiste, de preferência de papel mesmo. Porque a outra é meio virtual, é um negócio assim que você não acha na hora que você precisa. Aqui não, você bota o olho e marca o lugar onde você está lendo. Ainda que você não saiba as referências, você sabe em qual lado da página que está o texto que você está estudando. Te ajuda mais. Coma a palavra de Deus. O Senhor falou isso para Ezequiel, falou para João também, come.
Come o rolo aí, a palavra, a revelação. Deixa isso descer dentro de você e vou te falar, vai ser amargo no seu estômago, mas na sua boca, doce como mel. A palavra do Senhor é exatamente isso, meus irmãos. Ela é doce porque vem do Senhor. Vem daquele que nos ama. Mas ela chega lá embaixo no estômago. A disciplina, a direção, a orientação não é tão gostosa assim. Mas faz parte, isso significa que nós temos pai. Não existe pai que não discipline seus filhos. Bom, pelo menos no geral, né? Hoje as coisas estão bem atrapalhadas, né? Muita família sem essa referência paternal. Mas, semana passada, eu já não sei se é passado ou se é atrasado, viu, gente? Eu passei 4 dias num navio. Quantos já tiveram essa experiência aqui? Vocês gostaram? Eu gostei também. Dá umas balançadinhas, mas gostei também. E eu gostei mais porque minha família estava toda presente, com exceção de um neto. Todos ali. E logo no primeiro dia, nós recebemos um aviso lá dentro dos quartos da gente, né? Dizendo que todos tínhamos que deslocar para um certo lugar do navio, que tinha uma orientação ali na porta, que você seguisse aquela orientação, vai para o lugar que está mostrando aí, e desce, faz isso, e se apresente em tal lugar. Só que para você chegar naquele lugar, você tinha que passar em um monte de lugar, que você não conhece. O navio é uma cidade, aquele negócio cheio de andar, cheio de elevador para cá, elevador para lá, você fica perdido ali naquele lugar. E você tem que sair correndo, perguntando, vai num lugar, vai no outro, olha lá no celular, as orientações estão sendo dadas, até você chegar num lugar com um grupo específico e do lado tem um barcão grandão. Cabe 100 pessoas praticamente em cada um daqueles barcão. Então, todo mundo tinha um lugar específico para chegar em caso de urgência e necessidade de sair do navio, por qualquer problema que fosse. E como é muita gente, umas 4.000 pessoas, a coisa é complicada, né? Então, eles dividiam os locais onde cada apartamentozinho, né, nos apartamentos tinham os números. Então, os números tais tinham que estar nesse lugar, os números tais tinham que estar nesse lugar, os números tais tinham que estar nesse lugar. Eu achei que o negócio meio punk, né? Saí andando lá naquele lugar que eu não conhecia, mas até chegar lá. Aí, tudo bem. Passaram-se 2 dias, lá na cabeça da gente. Daqui dentro de 15 minutos, você se sair do seu alojamento aí, do seu quarto, e vir para o lugar que você já foi orientado. Aí é que é atropelo, né? Blá, 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 a gente entrando para cá, para lá. Uns nem ligavam. Não saía, ficava do mesmo jeito e tal, nem se preocupava com isso. Mas eu fui obediente. As 2 vezes eu fui até lá. E hoje eu trago essa palavra para vocês. O Senhor me instruiu. O barco que a humanidade está, ele está à deriva e ele vai naufragar. Todo o sistema deste mundo será eliminado e substituído. E vocês estão vivendo dias próximos deste grande naufrágio. Presta atenção, irmãos. Eu acho que ninguém que faz uma viagem dessa deixa de pensar no tal do Titanic. Eu acho que ninguém. Porque você está num lugar estável, tudo tranquilo, as coisas todas funcionando, tem show, tem banda de música, tem piscina para você nadar, tem lá comida o dia inteiro. Que coisa boa. Era o Titanic. Talvez num grau mais elevado de sofisticação, né?
como que dentro de toda aquela segurança e tranquilidade que eles estavam, ocorreu uma tragédia tão grande. Então, todos nós, né, pensamos isso. Eu estou aqui numa boa. Esse negócio está bom demais, está tranquilo, né? Está aqui em cima da água, para ali na frente de Búzios, na frente de outro lugar lá, esqueci o nome. Aí, vai que a coisa toda entorna. Bateu no iceberg. E aí, aquela loucura. Eu ficava pensando o seguinte, era a mesma coisa. Tem um punhado de gente aqui que não está nem ligando para isso, para essas orientações. Mas se esse barco tiver algum problema, vai ser a mesma coisa. Você vai sair de uma posição de tranquilidade absoluta e de segurança para o fundo do mar. Morrer afogado, ou endurecido de tanto gelo que foi lá, de tanto frio como foi lá naquele momento daquele navio. Meus irmãos, não se iludam. Nós estamos num barco como família humana, né? Como humanidade que vai naufragar. E a questão nossa é que nós estamos próximos deste evento. Então, acorda, igreja. Acorda, igreja. Você tem que ter tempo com os irmãos, sim, a sua família. Você tem que ter tempo com a palavra, sim. E você tem que ter tempo com o Espírito Santo. Intimidade com Ele. Porque no meio de tantas vozes, você precisa ouvir aquela voz. Anda para cá, vira para cá, chega para lá, para você conseguir sair lá na frente e tomar o barco e sair de dentro desse negócio que está afundando. A nossa impressão, né, de vida espiritual, nós trazemos conosco a ideia de coisas assim mais religiosas. Eu sempre tive dificuldade com isso. Eu nasci num lar evangélico, fui criado dentro do lar evangélico, mas eu nunca gostava muito daquele padrãozinho de crente. Desculpa, viu? De paletó, de Bíblia debaixo do braço. Eu nunca fui muito inclinado para esse estereótipo. Aquele que não pode dançar, não pode fumar, não pode beber. Isso é que é o crente, de acordo com a visão do mundo, né? E eu tenho percebido que muitas vezes nós nos deixamos ficar muito mais apegados ao formato do que à essência, à vida com Deus. Eu acho a vida com Deus uma coisa hipernormal. É igual nós estamos aqui, nós estamos relacionando com os outros. Infelizmente, por pouco tempo, né, uma vez só por semana, que a gente tem essa oportunidade. Eu gostaria que vocês santificassem esses momentos, viessem para cá na expectativa de encontrar o irmão e junto com o irmão adorar o Senhor, e na presença uns dos outros partir o pão, como família que nós somos, povo do Senhor, ordem de Melquisedeque sobre a terra. Essas coisas têm que brotar, elas têm que vir, é a nossa realidade. Se ela não chega no seu momento, na sua vida, ela é religiosidade apenas, formato e estereótipo. Então, com essa preocupação, nós estamos aqui tentando levar essa congregação a uma posição onde estejamos alinhados com os céus. Alinhados com os céus. Esse é o nosso desafio. E eu estou trazendo aqui para vocês, que eu quase não leio aqui o Apocalipse, né, quase não falo sobre isso, mas uma carta, a primeira carta. Jesus mandou João escrever para a igreja em Éfeso. Meus irmãos, essa igreja em Éfeso, eu até, quando você for na Turquia, não deixa de visitar Éfeso, não. Vai lá. É o maior sítio arqueológico a céu aberto. E era uma cidade muito importante, Éfeso, na época ali do Novo Testamento. E ela tem um realce muito grande, porque o ministério que é acompanhado no livro de Atos, que é o ministério de Paulo, tem uma relação muito forte com a cidade de Éfeso. E nós sabemos aqui como é que o evangelho começou lá.
E como que ele foi crescendo, um lugar onde Paulo esteve morando, e ensinando, e a partir de Éfeso, as cidades próximas, que são essas cidades que nós conhecemos, as 7 igrejas, então, por ali próximo, foram influenciadas por ele, ministrando a vida de pessoas que moravam ou que estavam nessas cidades lá próximas. Foi muito forte a presença de Paulo ali em Éfeso. Vocês lembram daquele momento em que a cidade, o pessoal da cidade trouxeram livros, os livros de feitiçaria, aqueles negócios deles lá, aqueles cultos deles. Puseram na praça e queimaram. Olha que avivamento maravilhoso. Que coisa maravilhosa. Mas ele teve muita tribulação lá também. Mas a gente percebe que na sequência histórica, o que acontece em Éfeso é que João vai para Éfeso também, leva Maria. Você pode visitar lá o túmulo de Maria, mãe de Jesus. Aquela igreja tinha a mais pura instrução dos apóstolos. Paulo, essa grande expressão, e depois João, o discípulo amado, que viveu todo o período da igreja primitiva. Aleluia. Éfeso, você tem perseverança. Você suporta provas por causa do meu nome. Você não se deixa esmorecer. Você põe à prova aqueles que se declaram apóstolos e você tem capacidade de verificar que não são, porque você é madura. E você encontra na vida dessas pessoas a mentira. E você coloca estas coisas à parte e continua firme. Mas eu tenho uma coisa que eu preciso falar com você, Éfeso. O seu amor está esfriando. Qual que é a mensagem mais impactante do apóstolo João nos seus escritos, tanto no Evangelho quanto nas suas cartas? Qual é? O amor. Ele é o único dos 4 evangelistas que escreve assim: eu tenho um mandamento para vocês. O meu mandamento é este. Isto vos mando. É a ordem de Jesus. Ele vem e cobre toda essa revelação maravilhosa da graça de Deus, que o apóstolo anterior expôs. Deus o separou com o dedo assim, o apóstolo Paulo, e vem mostrando que essas coisas todas são fundamentais, é a doutrina da igreja cristã, mas sem o amor, funciona não. E eu estou a ponto de remover você da minha presença, Éfeso. Então fala para o irmão, isso é sério, fala para o irmão, isso é sério. Então a gente olha para nós e fala assim, não, está indo bem, esse barco está indo bem, né? Nós estamos fazendo tudo certinho, está tudo legal, a doutrina está ali, firminha, a palavra, está tudo bem orientado aqui, a gente tenta tampar todas as brechas, presta atenção aí, irmão ali e tal, e vamos nos pastoreando mutuamente. Aleluia, que coisa maravilhosa. Mas, se você faz isso por obrigação e não pelo amor, que é a manifestação da presença de Jesus, o seu Espírito na vida de cada um de nós, você já começou a trabalhar em vão. Meus irmãos, isso é essencial, isso é fundamental, esse é o mandamento do Senhor para nós. E agora, nesse momento que nós temos que correr para aquele ponto de embarque lá, para sair fora dessa embarcação que está afundando, isso é fundamental. É fundamental porque na hora da correria, sabe? Se você não estiver bem orientado, tem atropelamentos, erra a porta que você vai entrar, fica tudo desbaratinado. Mas se você tem comunhão com o Espírito, tempo com Ele, Ele vai falar lá de trás assim de você, dizendo, este é o caminho, andai por ele.
vai confirmar a promessa feita: eu estou com você todos os dias. Irmãos, às vezes eu fico perplexo diante de certas coisas que eu não sei definir direito, eu não sei onde é que passa ali uma linha de separação de uma coisa para outra, do certo ou errado. Eu acho que isso acontece com todo mundo, mas comigo acontece. Certo que acontece. Antes eu ficava desesperado para achar qual que é o lado ou o pensamento correto. Hoje eu não entro nessa neura mais não. Descanso no Senhor. Vós tendes a unção? Tendes a unção? Ela vos ensina sobre todas as coisas. Na hora certa, que precisar disso ser clareado, o Espírito vai me conduzir. Ele vai me orientar. O Senhor está presente conosco. Ele não foi embora do barco, não. Ele está juntamente conosco. Ele está no barco, por isso tudo vai muito bem, né? Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Aleluia, aleluia. Fala para o irmão, você é um felizardo, irmão. Você é um bem-aventurado. Você foi coberto pelo sangue do Senhor. Ele te livrou dos seus pecados. Você é livre hoje. Você faz parte da família de Deus. Você está na mesma ordem que eu. A ordem de Melquisedeque. A promessa a nós é que nós seremos reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Guarda isso no seu coração. Chega para essa posição, para você começar a ouvir melhor o que Deus está te falando. Não fique vivendo a realidade do mundo. Eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo aí as notícias, sabe o que está acontecendo, né? Coisas terríveis. Aí no mundo, de uma forma até geral. A gente está vendo isso. E eu confesso para os irmãos que fiquei muito abatido com a situação do nosso país, já desde... Tem 8 anos, né, Clécio, que nós estamos orando? 8 anos. Quarta-feira, irmão, quarta-feira de oração. O ponto principal que nós intercedemos juntos aqui é pelo país e depois também para a igreja, a congregação, necessidades pessoais, individuais, que são trazidas também. Mas o que motivou esse dia separado de intercessão foi a nossa nação. E nós estamos vivendo assim, decepção atrás de decepção, né? A partir daquele momento que nós começamos a interceder aqui. E isso foi me julgando para baixo, de um jeito que vocês não imaginam. E eu, aqui nas nossas reuniões de oração, os irmãos escutam aí o que eu falo, né? Eu falei para o Senhor, a esperança que se adia faz adoecer o coração. O meu está doente. Não vou esconder isso, não. Claro que ele está vendo. Está doente. Eu tenho certeza absoluta como vai ser o final. Mas está demorando muito, Senhor, a manifestação da justiça. E ele sempre lembra aquele versículo: bem-aventurado vós que têm fome e sede, vocês serão fartos. Que essa hora chegue depressa, Jesus, que eu não estou dando conta mais não. Mas Ele vai renovando a gente. E aquilo que o inimigo pensa que consegue de nós, é que Paulo fala, quando eu estou assim, mas eu estou, eu não sei, como é que ele fala? Perseguidos, mas... quer dizer, com toda oposição que existe, eu estou rompendo. Com unção, com a graça do Senhor. Não tem nada que me segura, não. Mas tem esse cansaço mesmo. E o Senhor, graças a Deus, Ele me falou isso que eu queria compartilhar com vocês. Ele falou o seguinte: você está olhando para o mar. Aí me veio a visão do Pedro. Jesus lá, andando sobre as águas, né? E aí, eles com o barco, uma marolinha bem alta, eram experientes, sabiam que a coisa não estava boa, não.
E Jesus, naquele mar, daquela forma, fala para o Pedro: vem. O Pedro era raçudo. Ele falou: eu vou. E saiu andando em cima da água. Mas não demorou muito. Ele começou a olhar para o mar e analisar na cabeça dele: isso aqui é uma loucura, isso não existe. Aí o Senhor falou para mim: você está olhando assim. Você está vendo o mar revolto. Você está muito focado na fúria do mar. Olha para mim. E vem. Irmãos, é a mesma coisa eu digo para você que tem sentimentos igual, né, ou um pouco menor ou maior, né, diante da situação que nós estamos vivendo. Vamos olhar para o Senhor. Você vai perceber tudo. Está em volta, a forma como o mar está agitado, mas você tem um foco. Eu tenho um foco, Jesus. Não te deixarei nunca, jamais te abandonarei. Escrito: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Segurança, irmãos. Mas eu quero chegar com vocês nesse ponto. Nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus, caminhar de uma maneira em que a unidade seja manifestada para os resultados que ainda vamos ter como povo de Deus sobre a terra, em que o nome do Senhor será realmente mais elevado. E o mundo vai ver que nós somos de Deus. O mundo vai ver. E vai falar, e vai testificar. Eles são dele lá, eles são lá do Jesus, eles são lá do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Irmãos, o mundo está se dividindo, claramente. Os absurdos que nós escutamos como se fossem coisas normais hoje, é alguma coisa assim de chacoalhar o interior nosso. O que nós estamos vendo, a arrogância das trevas, é impressionante. Olha para Jesus. Não fica olhando para essas coisas, não. Eu estou falando porque elas estão presentes. Mas olha para Jesus. E continua caminhando sobre as águas. Prova é, se desse tempo e eu estivesse lá, eu ia falar para o Pedro: Pedro, você já andou aquele pedaço ali, ó? Você viu? Como é que você chegou aqui? Então, da mesma forma que você chegou aqui, você vai chegar lá, Pedro. Continua. Se você olhar para a sua vida e responder essa pergunta: como que eu cheguei onde eu estou? Se você não vê a graça de Deus, você não nasceu de novo. Você não nasceu de novo. Mas se você nasceu de novo, você sabe exatamente que Deus te tirou da condição desesperadora, de perdido, separado de Deus eternamente, para uma vida de comunhão com Ele agora eternamente. O Senhor está no meio do seu povo, irmãos. Mas enquanto nós estivermos correndo cada um para um lado, a palavra dele não tem o efeito. Fica alguma coisa só ali longe, escrito ali na Bíblia e tal, mas não está na minha vida, no meu dia a dia. E que é uma coisa muito natural, o seu dia a dia com Deus. É você e o seu Criador. Não tem religião nisso, não. Cada um é de um jeito. Nós somos diferentes. E não fica querendo enquadrar os outros dentro da sua forma de entender, nem doutrinariamente. Nós somos uma família. E Deus fez assim você, como Ele fez a mim também. E nós precisamos entender que precisamos caminhar juntos, lembrando sempre do mandamento que Ele nos deu, porque se não prestarmos atenção nesse mandamento, tudo que fizermos estará em risco. Estará em risco. Porque a motivação principal é esta que vem do nosso Deus, que é amor. Deus é amor. Ninguém falou isso na Bíblia. Nem Paulo. Mas não falou. A experiência e o conhecimento que ele tinha adquirido diante de toda aquela história
Até lá no finalzinho da vida dele, ele não teve dúvida. Esse amor tem que ser aperfeiçoado, irmãos. Ele não chega inteiro na sua vida, na sua expressão plena, não. Aquele que tem esse amor sendo aperfeiçoado, nele o medo vai desaparecendo. Que coisa boa não ter medo, né? O João, um homem que naquela idade, que já era velhinho, lá para os 90, 100 anos de idade já, ele não tinha medo de nada. Diz a história aí que eles até julgaram ele dentro de uma bacia lá, um negócio lá cheio de óleo fervendo. Vocês já ouviram isso? Eu não sei se tem base realmente isso, mas a história conta isso. Não aconteceu nada com ele. Engraçado que nós não vemos João, o final da história de João. Nem secularmente falando, você não tem informação sobre isso. Mas nós sabemos que ele chegou lá no 100 ou perto dos 100 anos de idade e que começou lá no tempo de João Batista, viu aquela história toda, Jesus chegando, Jesus sendo rejeitado, a igreja nascendo, o batismo com o Espírito Santo, aquele negócio todo acontecendo, e os apóstolos saindo para as nações, e o Paulo aparecendo no meio daquela turma também, que pensava que o evangelho era só para os judeus, e a coisa foi alastrando, alastrando, alastrando. E lá no final desse primeiro momento da igreja, ele então conclui o seu ministério. Eu estou falando isso, irmãos, porque me impressiona, se você observar nas Escrituras, a vida deste apóstolo. Deus deu a ele esta bênção de ver o princípio e o fechamento de toda essa revelação de Deus, que incluía desde a antiga aliança até a nova aliança e esse momento novo que você e eu estamos vivendo, Igreja do Senhor Jesus. Mas agora a buzina já está tocando. Corra para o seu lugar. Corra para o seu lugar, porque o barco está afundando. Das nações. Mas nós temos segurança no Senhor. E eu queria concluir essa palavra aqui de admoestação, de exortação e da forma como você receber aí, você pode classificar. Mas nós precisamos de tirar tudo que nos separa uns dos outros, irmãos. Se a unidade é alguma coisa essencial e o amor é o mandamento, nós temos que tirar. Pensa em você, se você tem algum problema, alguma divisão, algum obstáculo, algum mal-entendido, algo que não te dá liberdade para estar com o irmão. Pensa aí. Vamos ver os irmãos aqui na comunidade, mas a Igreja de Jesus é bem ampla, né? Não está aqui nos limites desse ministério. Irmão, você faz parte de um corpo. Você tem que consertar isso. Com você mesmo, porque às vezes a pessoa nem sabe. Você mesmo diante do Senhor. Ou então, se já houve algum embate, algum problema, alguma coisa entre vocês, alguma indisposição, procura o seu irmão. Ainda que seja para vocês orarem juntos. Eu não estou dando conta disso, não concordo com você, não acho que esse negócio está certo, mas eu te amo, irmão, nós vamos passar a eternidade juntos, nós fazemos parte da mesma ordem, e o Senhor tem nos orientado a nos perdoar mutuamente, uns aos outros. Sem isso, não tem unidade. Sem isso, irmãos, não tem unidade. E eu quero te dizer que algo muito maior do que as suas lutas é o reino de Deus avançando. E ele avança com o corpo, como foi falado aqui hoje. Corpo é igreja. E essa igreja precisa estar unida, compacta, porque os choques que vamos enfrentando não poderão mais nos desfazer ou nos abater. E o objetivo de Deus, através do seu povo, a igreja, que é um testemunho diante do mundo impactante. Eu creio firmemente, irmãos, que Deus... Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Vai sim, ele já está perto dele voltar sim. Eu quero ser arrebatado. Eu vou te dizer uma coisa, eu acho que vai demorar um pouquinho para você ser arrebatado. Porque o arrebatamento da igreja sai correndo da terra, porque aqui está ruim, não. Não é não. O arrebatamento é a alegria de termos concluído.
o nosso trabalho aqui. Não me leva antes não, Senhor. Foi o que Paulo falou, é bem melhor ir, eu gostaria de ir, estar com o Senhor, que é bem melhor, mas tem serviço aqui ainda. Então, querida igreja, amados do Senhor, lá fora as coisas vão ficar cada vez mais amargas, mais escuras, mas aqui dentro vai ficar mais doces e mais claras. Você vai sentir um prazer que você nunca experimentou antes, quando seu coração estiver totalmente livre. Não tem ninguém aqui, eu não tenho problema nenhum com meus irmãos. Estou livre, posso chegar, abraçar qualquer um deles, meu coração está aberto, somos uma família. E você vai ver o que o Espírito Santo vai fazer. Nós tivemos uma palavra profética aqui hoje. O Senhor vai, Robert? Derramar aqui nesse lugar. Fala para o irmão aí, prepara. Abra o seu coração, igreja. Procura o irmão. Coma ali, toma um café com ele, parte o pão com ele. Você é um comigo. Eu sou um com você. Amém, queridos? Agora eu vou ensinar para vocês uma oração. Não é uma reza, não, tá? Não é reza, não. Oração. Antes eu tinha muito problema com esse negócio de falar o Pai Nosso, porque fica repetindo, e Jesus falou que não é pelo muito repetir ou falar que vocês serão ouvidos. Mas, irmãos, dentro disso, se o seu coração está expressando exatamente aquilo que aquelas palavras estão dizendo, você pode falar à vontade. Você não pode ficar repetindo mecanicamente, pensando que está acontecendo alguma coisa. Agora, se o seu coração está em cima disso aí, olha, aquela mulher que andava atrás de Jesus, pedindo que Jesus interferisse lá na filha dela, ajudasse, ela ficava clamando, gritando, andando atrás de Jesus. Me ajuda, me ajuda. Falou uma vez, não precisava falar mais. Jesus escutou. Mas o coração dela não estava em paz. Ele ainda não deu a resposta. Então, irmãos, vamos lembrando disso. Que nós temos que caminhar, nós temos que agir, nós temos que ir e tornar real o que você já sabe aqui dentro da palavra. E eu quero ver esses momentos maravilhosos aqui acontecendo, o derramar do Espírito Santo de uma forma diferenciada daquela que nós já temos experimentado, mesmo porque o barco está afundando, né? E está chegando a hora da gente reunir todos para esse encontro com Jesus nos ares. Agora a gente sai daqui do domingo e vai encarar a segunda-feira. Sai de dentro dessa bolha. Sai de dentro dessa bolha. Leva Jesus com você. O Deus que você adorou aqui nesse lugar, leva ele junto com você. Leva ele para andar no trânsito com você. Leva ele na feira para comprar as coisas com você. Leva ele para a mesa ali quando você está conversando com seus filhos, com seu esposo, com sua esposa. Leva ele. Ele está disponível. Busque essa intimidade com o Senhor, pelo amor do nome dEle. Eu estou te pedindo, congregação cristã da Zona Sul, comunidade. Busca isso, irmãos. Porque por mais que nós estejamos próximos uns dos outros, nós não alcançamos aquilo que está lá no fundo do espírito e da alma de cada um de nós. Só o Espírito Santo. E Ele, livre entre nós, vai te conduzir da forma correta em relação àqueles que estão ao seu redor. Que Deus te abençoe. Eu falei que ia ensinar uma oração, né? A oração é o seguinte: Pai, Filho e Espírito Santo, Tu és santo, santo, santo. Vocês podem falar isso? Pai, Filho e Espírito Santo, Tu és santo, santo, santo. O Senhor Deus triuno, o Todo-Poderoso, o meu Deus, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Agora fique em pé, estenda os braços, toque no irmão que está do seu lado. E ore assim: Pai, irmã, dá a mão aí. Pai, me abençoa, me guarda, faz resplandecer teu rosto sobre mim
Tenha misericórdia de mim. Levanta sobre mim a tua face e me dá a paz. Amém. Agora dá um abraço no irmão aí, pode sentar de novo.